Foi o primeiro coordenador da Task Force responsável pela vacinação contra a Covid-19. Por pouco tempo, Francisco Ramos saiu e foi Gouveia Melo quem ocupou o mesmo cargo que o catapultou para o reconhecimento público e mediático. Francisco Ramos, muito bem-vindo à Rádio Observador. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito boa tarde, é um gosto. Olhando agora com distância e tendo em conta tudo aquilo que se passou depois e que se está a passar agora, rumo até às presidenciais, sente-se porventura responsável pelo fenómeno Gouveia Melo? Não, de maneira nenhuma. Tive o prazer de trabalhar com o Sr. Almirante Gouveia Melo, como disse, na Task Force da vacinação contra a Covid-19 durante cerca de 2 meses e pouco. Fizemos todo o trabalho de preparação do plano de vacinação, iniciou-se a vacinação, digamos que executou-se a primeira fase, digamos, junto de pessoas internadas, em lar, isso, e depois, felizmente, todo o plano correu conforme previsto e programado sob a liderança do Almirante Gouveia Melo. E, portanto, isso não me parece que haja aí nenhuma responsabilidade, digamos, dessa tarefa, isso, e muito menos minha. Foi subejamente elogiado o trabalho do Almirante Gouveia Melo durante o período em que teve à frente essa Task Force. Partilha este diagnóstico? Completamente, quer dizer, foi um excelente trabalho. Aliás, tive a oportunidade de trabalhar com o Almirante Gouveia Melo e de perceber, de compartilhar as suas qualidades de trabalho, o seu rigor, a sua disciplina, a sua capacidade de iniciativa e a sua responsabilidade. Isso ficou bem evidente e, portanto, não foi para mim nenhuma surpresa esse trabalho. Aliás, quer dizer, em épocas de crise, quando pessoas trabalham em conjunto e ainda por cima têm sucesso, aquilo que fica em regra é um sentimento de companheirismo, de solidariedade e, portanto, é aliás esse sentimento que ainda mantenho em relação ao Sr. Almirante e a outros elementos que integravam a Task Force. Foi uma missão muito difícil. Durante algum tempo tive a honra e o prazer de partilhar. E isso faz com que essa boa avaliação que faz de Gouveia Melo foi prosseguida, digamos, até ao fim. Apesar dessa avaliação, faz por si só com que Gouveia Melo tenha perfil para candidato a Presidente da República? Não, de forma nenhuma. Vamos ver. O Almirante Gouveia Melo, por ser militar e por ter sido coordenador da Task Force, isso naturalmente não lhe garante nenhum estatuto especial para ser candidato a Presidente da República, nem deve ser um cadastro que, digamos, que o impeça de ser candidato a Presidente da República. A sua condição militar, apesar de hoje ser dia 25 de novembro, e portanto nesse aspecto ser de má memória, por ter sido uma ameaça de confronto entre militares no nosso país, também não nos devemos esquecer que foram os militares que fizeram o 25 de abril e portanto temos uma enorme dívida de gratidão para com a instituição militar. Mas, portanto, dito isso, o Sr. Almirante tem toda a legitimidade, enquanto cidadão português, de se candidatar a Presidente da República e, pela minha parte, terei sempre um sentimento de solidariedade para com ele. Esse sentimento de solidariedade significa um eventual apoio, caso Henrique Gouveia Melo decida candidatar-se a Belém? Dificilmente, porque, enfim, vamos ver, o Sr. Almirante também ainda tem que esclarecer quais são os seus posicionamentos políticos, no fundo, qual é o entendimento que tem da função, ou seja, vamos ver, estamos a falar, aliás, estamos a especular que o Almirante Gouveia Melo, ou seja, estamos a partir de um pressuposto de que é um provável candidato à presidência da República. Dito isto, se for, há naturalmente muito que o Almirante Gouveia Melo terá que nos dizer. Dito isso, aquilo que conhecemos, que é presumivelmente um candidato mais, digamos, à direita, não me parece que isso seja grave, quer dizer, ou seja, o país teve, enfim, um presidente como Cavaco Silva durante 10 anos e sobreviveu bem. Não me parece que isso seja um problema que venhamos a ter Henrique Gouveia Melo como presidente, que isso seja pior, mas naturalmente que, entendendo-me eu como uma pessoa mais situada à esquerda, militante do Partido Socialista, dificilmente terá o meu apoio político ativo. E até vê aqui, Francisco Ramos, o seu ex-colega de governo, Mário Centeno, que não abre nem fecha a porta. Seria um bom candidato?
Seria com certeza também, não morro de amores, mas enfim, E porquê é que não morre de amores? Algum candidato que nutra não, quer dizer, alguma especial simpatia a todos aqueles que têm sido apontados a Belém? Se quiser, por exemplo, o Almirante Gouveia e Melo, uma das características que revelou enquanto coordenador da Task Force, e julgo eu, digamos, por aquilo que é público, ao longo da sua carreira de militar, é de facto um elemento aglutinador de excelentes equipas de execução, capazes de executar tarefas e executar bem as tarefas para as quais, digamos, são cometidas. A função de Presidente da República é um bocadinho, é outra coisa, é agregar pessoas, agregar vontades, agregar políticas de forma que a sociedade portuguesa possa progredir. A questão do Dr. Centeno é um pouco mais, é um pouco do mesmo, quer dizer, o Dr. Centeno foi um excelente Ministro das Finanças, foi um excelente, digamos, dirigente político para cumprir a missão de reduzir a dívida pública, para pôr as finanças do país em ordem. Está certamente a fazer um excelente lugar como governador do Banco de Portugal, foi um excelente dirigente do Banco de Portugal antes de tudo isso, ou seja, é um fazedor. Não conheço os méritos do Dr. Centeno enquanto um aglutinador de vontades, de políticas, de grupos sociais, de tendências diferentes, para que de facto o país possa ter um ambiente capaz de proporcionar progresso. Mas há algum nome à esquerda que pudesse ter essa atitude congregadora? Não sou um lance. Há outros, enfim, até ex-colegas meus, professores aqui da escola, que gostam de lançar nomes como candidatos, eu não. Adalberto Campos Fernandes lançou precisamente Mário Centeno aqui na Rádio Observador. Exatamente, é meu colega aqui na escola, exatamente. Por isso era exatamente por aí que eu estava a ir. Mas eu não gosto de lançar nenhum nome. Então, vamos agora falar sobre a pandemia e o papel que assumiu durante esse período. Na altura, admitiu-se da Task Force por irregularidades durante o processo de distribuição de vacinas contra a Covid-19 no Hospital da Cruz Vermelha, quando acumulava a função de Presidente da Comissão Executiva. Foi o único motivo? Já fez as pazes com esse período? Já, mas eu sempre vou lá ver. Esse período e, digamos, só há uma questão que eu, de facto, acho que não consegui resolver, que foi a priorização dos políticos. E esse, digamos, ou seja, reconheço ao Sr. Almirante uma forma muito mais eficaz do que aquilo que eu fui capaz de engendrar, ou seja, que nessa altura. O resto, francamente, acho que as coisas correram muito bem. Não me incomoda nada aquela sensação de batotas, porque era de facto um período muito difícil onde estávamos todos a aprender. Lembram-se todos certamente que as vacinas sobravam e, portanto, era um enorme pecado sobrar, ou seja, o que fazer com essas vacinas. Depois, naturalmente, à segunda-feira era muito fácil dizer, bom, mas isto devia ter sido prevenido. Pois, provavelmente sim, se tivéssemos muitos meses para pensar nisso e programar tudo isso, tudo aquilo foi feito num enorme contrarrelógio. E depois disso, de facto, as condições, digamos, de colaboração com as câmaras, dos grandes centros de vacinação, das prioridades a fazer, digamos, de sobretudo confiar nos serviços dos centros de saúde, sobretudo na enfermagem dos centros de saúde, que tem décadas de experiência para fazer a vacinação, foi de facto aquilo que estava pensado e foi aquilo que aconteceu sobre uma direção altamente eficaz do Sr. Almirante. O tempo corre, pedi-lhe agora algumas respostas mais breves. Foi Secretária de Estado Adjunto e da Saúde, Marta Temido, já depois de ter saído do Governo e de ter estado à frente do processo de vacinação, foi criada a Direção Executiva do SNS. É uma entidade útil ou acaba por ser redundante? É uma entidade útil que eu, aliás, falhei a sua criação sob a forma da Administração Central do Serviço de Saúde em 2006, não conseguindo convencer o Sr. Ministro Correia de Campos e a minha colega Carmen Pinhatelli, que ganharam e foi criada a Administração Central do Sistema de Saúde. Ou seja, há 18 anos tentei criar a direção, enfim, uma espécie de direção executiva sob a forma de aquela que é hoje a ACSS, Administração Central do Serviço Nacional de Saúde. Há 18 anos tentei fazer e não consegui. Fernando Araújo, o primeiro diretor executivo do SNS, teve tempo suficiente para mostrar os resultados e as virtuosidades desta forma de organização?
Claro que não, e continuamos todos a sentir não sei se continuamos todos a sentir uma enorme saudade, mas quer dizer, é evidente todos os dias a falta que faz Fernando Araújo à frente da direção executiva. Isso quer dizer que António Gandra de Almeida foi uma má escolha? Não, só vou dizer que Fernando Araújo continuamos a sentir a falta dele, ou seja, uma pessoa com o seu conhecimento, com a sua capacidade de realização e, digamos, com a ideia do que haveria para fazer, claramente não, e digamos, ou seja, eu suponho que muito pouca gente no mundo teria condições para o fazer. Acho que foi um enorme erro, digamos, criar condições para a saída do professor Fernando Araújo da direção executiva. Face aos elogios que tece aqui ao professor Fernando Araújo, pergunto-lhe se seria um bom candidato pelo Partido Socialista às autárquicas no Porto. Não faço a mais pequena ideia, aliás, acho que... Também não quer lançar a candidatura de Fernando Araújo? Não, tanto quanto sei, posso lançar a candidatura do irmão dele, que já anunciou que está disponível, e portanto eu sei que provavelmente, se eu conheço bem o professor Fernando Araújo, não se sentiria nada à vontade para ser candidato, entre aspas, contra o irmão. Este governo anunciou um plano de emergência para a saúde, sendo que a crise do INEM veio destapar problemas mais estruturais. Pergunto-lhe se ficou surpreendido e se a Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, merece o benefício da dúvida ou se já está a prazo. Não, a senhora Ministra Ana Paula Martins merece bastante mais do que o benefício da dúvida. Merece a confiança para continuar a desempenhar e a executar as funções de Ministra da Saúde. Isso sem a mais pequena dúvida. Surpreende-me que, de facto, em termos de Partido Social Democrata, não tivesse havido a preparação suficiente para, uma vez chegados ao governo, terem um programa para executar e, portanto, se tivessem refugiado nessa espécie de programa de emergência, que a bem dizer, quando vamos ver, é muito pouco. Mas já agora, os 8 anos de governos socialistas, e tendo em conta o que se veio agora a descobrir, por exemplo, no INEM, mostram aqui que pode ter-se perdido uma oportunidade de pôr o Serviço Nacional de Saúde nos eixos? Não, e em relação ao que se descobriu agora no INEM, digamos, não é nada de novo, ou seja, pode sempre haver problemas de escassez de recursos. O que eu penso que é relevante agora que se passou no INEM foi, de facto, algo que não pode acontecer, que é o INEM não ser capaz de atender chamadas telefónicas. E isso não tem nada a ver com questão de recursos, isso tem a ver com questão de incompetência na gestão cotidiana do INEM. Francisco Ramos, muito obrigada por ter vindo ao Direto ao Assunto da Rádio Observador. É um gosto. Obrigada. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.